Boa tarde a todas. Estamos só entre mulheres? É isso? Sim. Estamos aqui no dia 18 de agosto para o nosso terceiro encontro do Círculo de Leituras do GEMAS, Grupo de Estudos multidisciplinares em Ambiente, Saúde e Sociedade, para a gente ler um texto, nosso terceiro texto, né? O primeiro foi Ideias para Adiar o Fim do Mundo, do Ailton Krenak. O segundo foi A Cruel Pedagogia do Vírus, do Boaventura de Souza Santos. E hoje a gente fica com Construindo Movimentos, uma conversa em tempos de pandemia, da Naomi Klein com a Angela Davis e mais um monte de pessoas, né? Uma conversa. Primeira coisa que eu queria falar com vocês, gente, a gente já tem, como é o terceiro encontro, a gente já tem alguns combinados, né, que é para a gente manter os nossos microfones desligados enquanto o outro está falando e fazendo as inscrições para falar no chat do lado. E aí, hoje eu vou ficar responsável por ficar de olho para ver quem se inscreveu, para a gente fazer uma sequência. E aí, quando chegar o momento de falar, é só ativar o microfone. O encontro está sendo gravado, a gente já tem feito isso de modo que a gente possa colocar lá no YouTube, que a gente possa disponibilizar, e como eu disse no começo, ser um instrumento de estudo, de formação. Então, acho que os primeiros combinados são esses. Agora eu vou passar a palavra para a Rafa, que vai ser a mediadora do nosso encontro hoje, e para a gente começar esse debate muito bom sobre uma obra super instigante. Boa tarde, pessoal. Eu vou já alterar o que eu ia falar, porque chamando a atenção para um comentário da Andréia aqui no chat, será acaso a sintonia que esse encontro só tenhamos mulheres, né? Então, acho que já é um início, um start para o encontro de hoje. Queria agradecer muito a todos, a todas, por estarem aqui, né? Eu sei que as nossas agendas andam uma loucura, e a gente ter reservado esse espaçozinho na nossa agenda me causa muita alegria. Então, de fato, eu queria agradecer muito. Eu queria começar... Então, esse é o nosso terceiro encontro, né, do Círculo de Leituras, do GEMAS. Eu queria chamar esse encontro de Momento para Construir Movimentos, em homenagem mesmo ao livro que a gente leu, né? Eu quero que ele seja um encontro em que nos faça pensar, diante do momento que a gente está vivendo, o que a gente pode fazer, né? A partir da leitura da obra, né, do Construindo Movimentos, uma conversa em tempos de pandemia, das autoras Angela Davis e da Naomi Klein. O que os autores fizeram nesse texto, na verdade, foi um encontro, bem parecido com o nosso, né? Eu vou postar depois o link do vídeo lá no YouTube para vocês acompanharem. Eu posso mandar nos grupos também de WhatsApp. Então, esse livro, na verdade, ele surgiu de uma conversa, né? E a gente percebe que no auge da pandemia, do novo coronavírus, duas das grandes maiores pensadoras e ativistas do nosso tempo, né, a Angela Davis e a Naomi Klein, se reuniram virtualmente para uma conversa com lideranças de movimentos sociais, que conversaram sobre a conjuntura, o capitalismo, o autoritarismo e a desigualdade. Foi organizado pela colisão dos movimentos sociais, o The Rising Majority, foi ele que, né, esse movimento que organizou, e contou com a participação, esse nome eu não sei falar direito, da Tilly McRees, não sei se alguém sabe, para poder me corrigir, da Blackbird, a Cindy Weiler, da Grassroots, do Maurice Mitchell, de outra organização, e Loan Train, né? E essa conversa, ela foi realizada no dia 6 de abril de 2020, então já tem alguns meses aí. Então, eles fizeram uma conversa, né, sobre o contexto, e essa conversa que deu origem a esse e-book que a gente teve acesso, né, o Construindo Movimentos, uma conversa em tempos de pandemia, que é uma coleção chamada Pandemia Capital, que foi organizada pela Boitempo, né? Então, tem vários livros, vários e-books que foi publicado a respeito disso, né? E a gente percebe que o foco da conversa ali é dar lugar, dar vozes, né,
de dar voz e lugar para pessoas que almejam sair criativamente dessa crise, né? Eu acho que é um momento de encontro ali para se pensar o que é possível fazer diante desse momento que a gente vive, né? E para mim ficou muito marcado como um texto de chamado para ação. Foi assim que ele mexeu comigo, de ser um texto para ação, voltado para ação. E aí, antes da gente começar com aquele esquema nosso de rodada, eu queria que a gente se separou entre as professoras, para que cada uma pudesse apresentar um desses autores, um desses participantes dessa conversa, tá bem? Eu vou abrir aqui, então, um slide que eu fiz com as fotos desses autores para a gente... Então, a gente queria falar inicialmente das autoras que foram convidadas para essa conversa, né? Que é a Angela Davis e a Naomi Klein. A Angela Davis, gente, ela é muita coisa, na verdade. Ela é filósofa, ela é escritora, ela é professora, ela é ensaísta, ela é uma ecoativista, ela é uma ativista pelos direitos humanos, ela é uma ativista pelos direitos civis, sociais, enfim. Ela é muita coisa. Ela nasceu no ano de 1944, em Birmingham, nos Estados Unidos, e ela é Alabama, né? Então é no sul dos Estados Unidos. E ela nasceu numa época de segregação racial. Era uma política de exclusão muito intensa e muito cruel. Então, para vocês terem uma ideia, o contexto social dela era um contexto de existência e atividade intensa da Ku Klux Klan, que era um grupo de extremismo contra negros que promovia de tudo, promovia linchamentos, explosões, assassinatos, era uma perseguição constante. Então, além da política de Estado, né, de segregação, você ainda lidava com grupos extremistas e altamente violentos. Então, ela se mudou para Massachusetts, que é mais ao norte, e para quem conhece um pouquinho da história dos Estados Unidos, os estados do norte, eles tinham, nesse período, uma percepção sobre a questão racial muito mais adiantada, avançada, quando comparado aos estados do sul. Então, o norte, por exemplo, já não tinha mais a segregação racial. Você tinha negros estudando, como a própria Angela, que vai frequentar a universidade, ela vai cursar universidade, ela vai ser aluna de Herbert Marcuse, que foi, assim, bem importante na trajetória intelectual dela. É um professor que é alemão e que ele já estava exilado nos Estados Unidos por ter sido perseguido, né, no período do regime nazista, e ele era judeu, né, então ele já estava morando nos Estados Unidos, fugindo também de uma realidade social muito opressora e muito violenta. E aí, durante esse período que ela passou na universidade, houve um caso que foi muito significativo para a vida dela, que foi lá na cidade dela, houve um atentado numa igreja de pessoas negras, e 3 mulheres conhecidas da Angela morreram, e aí depois ficou provado que o atentado tinha acontecido pura e exclusivamente uma questão racial. Então, isso, assim, embora não seja estrito sensu parte da trajetória acadêmica dela, no que se refere à vida dela, foi muito significativo, porque aí ela se envolveu de corpo e alma na luta pelo fim do racismo, pelos direitos civis, pela transformação social, não só dos Estados Unidos, mas de todo o mundo, que de alguma maneira vivia situações semelhantes, né? Então, ela participou de uma organização chamada SNSS, que era antirracista, mas ela era pacifista,
porque se inspirava nos ideais de Martin Luther King. Depois, ela participou do Partido dos Panteras Negras, que depois se transformou num movimento. Inclusive, gente, eu recomendo muito o filme Panteras Negras, para quem não viu ainda. Acho que vale muito a pena para entender esse momento histórico de existência ali, de formação da Angela Davis, né, os Estados Unidos da década de 60, 70, etc. Depois ela se filia ao Partido Comunista dos Estados Unidos, e a partir disso ela foi muito perseguida, né, a Angela ela foi presa, ela sofreu diversas retaliações, né, foi demitida da universidade em que ela lecionava, e aí hoje ela continua atuando pela defesa dessas pautas, e algumas são legais da gente mencionar aqui, considerando que ela é protagonista, né, desse diálogo que a gente pôde ler na obra. Resumindo assim muito, a Ângela defende algumas pautas. Ela é uma abolicionista penal, isso significa que ela entende o encarceramento em massa como um problema, e um problema que está muito atrelado ao fato de que hoje o encarceramento é não um encarceramento eventual, né? Mas sim é parte de um complexo industrial prisional. Ela acredita que a quantidade de pessoas que são julgadas, condenadas, presas e, consequentemente, saem do meio da sociedade é um número extremamente alto, e esse fenômeno social ele está muito atrelado à conjuntura, né, econômica, social do momento. Ela luta muito pela resistência negra, mas uma resistência negra que não está desconectada de uma intersecção com outras questões. Então, ela é feminista, ela acha que o racismo só pode ser pensado, discutido, superado, se a gente pensar no racismo em uma conexão com o machismo e também com as questões de classe. Então, é possível dizer que ela tem essa abordagem de pautar uma resistência negra interseccional, né? Ela traça uma ligação entre racismo e violência de gênero, e eu não sei se todas que estão aqui sabem disso, mas ela é vegana e ela é também uma ativista pelo fim da opressão das vidas não humanas, né? Então, como ela é uma abolicionista e uma defensora ela é uma defensora da vida, né, contra qualquer tipo de dominação e de opressão, ela acha que a coisificação da vida animal, que aconteceu, né, na sociedade pós-industrial, a partir dessa necessidade criada, ela tem a ver com outras formas de opressão, para que o modelo, né, o modo de produção que nós temos se mantenha firme e forte. Então, ela tem várias obras, e aí eu já fecho aqui a minha fala dela, que ficou bem longa, mas alguns livros dela são Mulheres, Raça e Classe, Mulheres, Cultura e Política, Estão as Prisões Obsoletas, e A Liberdade é uma Luta Constante. Bom, então, eu fiz uma pesquisa um pouco a jato aqui, mas a trajetória da Naomi eu acho que não é tão extensa quanto a da Angela, né? Até porque ela é mais nova, né? Ela tem 50 anos, apesar de que, né, enfim, também não é tão nova assim. Mas o destaque dela, ela é uma jornalista premiada mundialmente. Eu vou colocar aqui o site dela, que tem todos os sete livros que ela já publicou. Inclusive o último livro dela, que ela fala sobre o aquecimento global, eu acho que não tem a tradução ainda para o português, é On Fire, The Burning Case for a Green New Deal. Também já é um livro premiado, né? Foi lançado ano passado. E ela já ganhou uma série de prêmios, já escreveu para todos os grandes jornais, né, americanos em especial. Ela é canadense, né, nasceu em 1970.
ela continua sendo escritora para o The Intercept, né, que a gente tem também aqui no Brasil, esse site, né, e ela estuda uma série de temas, em especial, né, a questão da mídia, da cultura, do feminismo, da globalização e das mudanças climáticas. E a maior parte dos livros, né, dos livros mais recentes que ela escreveu, abordam com mais profundidade essas questões ambientais, climáticas e o que ela chama de capitalismo do desastre também nesse livro, nesse diálogo que a gente está estudando hoje, né. E eu achei super legal, uma coisa que eu não sabia dela, ela morou um tempo na Argentina, né, e também escreveu, acho que fez um documentário, né, sobre as fábricas recuperadas na Argentina, né, que são iniciativas de economia solidária, que é bem interessante, e ela, né, enfim, a Argentina tem um destaque muito grande sobre isso, né, a crise dos anos 2000, e ela, né, traz isso, inclusive nesse texto que a gente leu hoje, ela aponta essa questão da gente aprender com o sul global, né, com essas resistências, né, com o cooperativismo e tudo mais. E é bem interessante, né, eu acho que ela é reconhecida mundialmente como, e é muito legal perceber o poder que essa posição do jornalista tem, né, quando ele é ativista, quando ele se coloca, né, quando ele coloca argumentos, quando ele faz claramente, né, a sua jornada de escritora, né, de investigadora por certas causas, né, isso é bem importante, eu acho que ela é reconhecida mundialmente também nesse seu papel, né, de crítica, né, e de lucidez aí para essa série de questões do sistema capitalista e das mudanças climáticas, né, do aquecimento global. Então é um pouco isso, né, um resuminho bem básico, acho que vale a pena dar uma olhada depois no site dela, né, tem com mais detalhes os 7 livros, os filmes que ela escreveu, né, enfim, bem bacana. Bem, muito obrigada, Lígia e Mari, né, por ter trazido já essas primeiras informações aí sobre as autoras principais. Só pela fala da Lígia e da Mari, a gente já começa a fazer mais conexões da leitura que a gente fez, né, de detalhes que a gente não tinha se atentado, e com o apoio de vocês, dessa fala, dessa pesquisa, já trouxe algumas referências aqui, já me clareou algumas compreensões do texto, de ver que são duas gigantes, né, que tem muito para contribuir, e que a gente tem muito para estudar delas, né, para se inspirar nelas, para poder fazer alguma coisa para a nossa realidade, né, a nossa realidade local, né, o nosso espaço, que a gente pode fazer muito nesse pequeno espaço que a gente ocupa, né. Vamos agora para os demais. Deixa eu só pegar minhas anotações, que eu fiquei de falar dela, que eu não anotei, eu devia ter jogado no Google para ver como se pronuncia. Alguém sabe, gente, como se pronuncia, Mari? Você tem alguma sugestão? Coloca o nome aí de novo, Rafa, tampou. Vamos ver? Vamos falar Tandy McHarris. Tandy McHarris. Mentira, então é ela. Ela é uma mulher negra, linda, como vocês podem ver, né? Eu vi outras fotos dela, mas essa foto aqui que eu separei para vocês é a que mais aparece no Google, né? E ela é uma ativista, né? Atuou como liderança na rede de direitos humanos nos Estados Unidos e também atuou na Anistia Internacional. Ela é cofundadora dessa instituição, dessa organização chamada Blackbird. É uma instituição, achei muito interessante, eu não conhecia essa instituição, achei bem legal, porque é uma instituição que apoia movimentos com comunicação estratégica, direção criativa, suporte a políticas, em prol da mudanças para a vida de pessoas negras. Então, esse é o objetivo dessa instituição, é apoiar outros movimentos, né? Eu acho que é profissionalizar outros movimentos para atingir esse objetivo em comum. Ela que foi a mediadora desse encontro que a gente leu aí no livro. Não tem muita coisa sobre ela, né, na internet. Ela não é uma acadêmica, ela é uma ativista, então não tem muitos detalhes sobre a vida dela, né? Mas eu sei que ela mora em Nova York, exatamente no Brooklyn, pelas informações no Google. Então foi isso que eu consegui pesquisar sobre ela. Agora o Maurice Mitchell.
Isso, vou falar do Maurice, estadunidense. Ele é diretor nacional do partido Working Families, que é um partido progressista nos Estados Unidos, que busca alavancar candidaturas, né, políticas de deputados, enfim, que fortaleçam pautas de qualificação do trabalho, da moradia, acesso à saúde e educação públicos e ampliação dos serviços públicos, que na realidade estadunidense é muito importante, né? Os Estados Unidos é um país ícone do neoliberalismo, que a gente andou discutindo aqui, né, nos círculos de leitura anteriores, que trabalha, então, numa lógica de Estado mínimo, né? De o Estado não prestar serviços públicos de saúde, educação, né? Então, é uma luta super importante, né, nesse país. A gente aqui no Brasil tem um Estado, né, que oferece mais serviços, mas também é sempre uma luta, né, defender o SUS, que permaneça público, a educação pública, né, a gente tem um Instituto Federal, enfim, a gente vive essa experiência da educação pública, né. Então é isso, assim, a atuação dele é muito também por essa via eleitoral, né, de também conseguir que os ativistas ocupem cargos públicos, né? Por isso que é uma atuação muito dentro dessa via de partidos, né, de um partido político e a partir das especificidades também do sistema eleitoral estadunidense, né? Enfim. Então, eles apoiam, tentam alavancar essas candidaturas, né? É um sistema diferente, não tem tantos partidos como aqui, né? Então, antes de falar sobre a Cindy, eu queria reforçar uma característica que eu vejo assim, super importante já agora nesse nosso terceiro encontro, que são, e especialmente porque esse encontro foi pensado, né, para os alunos e alunos da pós, que estão desenvolvendo pesquisas e projetos. Eu acho que essa leitura de hoje, essa metodologia complementar aí que a Rafa propôs, no sentido de apresentar os autores, autoras do livro, é muito interessante para a gente, que às vezes a gente acaba na academia ou nas nossas leituras, separando as ideias das pessoas, né? Eu acho que a gente está passando por um momento, assim, de muitas transformações sociais e políticas, e a gente vem sendo demandado, assim, numa perspectiva mais existencial e, vamos dizer assim, né, poderia dizer assim, de uma forma também sensível, de que a gente possa ser, vamos dizer assim, a gente possa ser veículo das nossas ideias incorporadas, né? Acho que a coerência entre o que a gente pensa e o que a gente faz, ela é decisiva desse momento que a gente vive. Não adianta falar coisas interessantes e bonitas se a nossa prática não é coerente, né? Então, acho que o exemplo dessas pessoas, né, desses autores que foram apresentados até o momento, revela essa relação entre a teoria e a prática. No caso da Cindy, e aí eu acho que esse livro também é muito emblemático por essa mistura, ou por essa composição entre pessoas que têm um papel mais destacado na formulação de ideias e que também são acadêmicos, e agentes e gestores de instituições do terceiro setor, como a gente chama, que são gestores na frente de processos e projetos sociais, culturais, bem amplos, né? Então, a Cindy Weisner, ela já é uma veterana nesse movimento da justiça social nos Estados Unidos, ela atua tanto nos Estados Unidos como internacionalmente. Ela é a diretora executiva dessa instituição chamada Grassroots Global Justice Alliance, que é uma instituição importante aí na questão da luta pela justiça social. Ela ajudou a fundar uma outra instituição também muito importante, que discute a questão do clima, né, que é a Climate Justice Alliance também, e ela tem um papel importante de liderança nos movimentos sociais que lidam com a questão do clima. Então, ela está à frente de inúmeras mobilizações que aconteceram tanto em Nova York, em Washington, São Francisco, nos últimos anos, da denúncia e do ativismo, né, no processo de conscientização pública e política
dos problemas todos do clima, ou, né, todas essas questões que a gente também vai ver refletido nesses textos que são apresentados. E ela também tem um papel destacado como consultora do Fundo de Liberação Ground Shell. Então, assim, vamos dizer assim, essa atuação que é tanto na gestão de grandes fundações e movimentos, articulações, tanto no aspecto público quanto na mobilização política, vendo também toda essa questão de como que os problemas sociais são trazidos a público, né? Então, ela também é consultora de duas instituições que eu acho que são super interessantes, a gente está antenado, que é a Homens Superando a Violência em Todos os Lugares e Mulheres Unidas e Ativas. Ela também teve uma participação importante na gestão de centros vamos dizer assim, de lazer de trabalhadores, né, grupos sociais do Comitê do Parlamento Nacional do Fórum Social dos Estados Unidos, e ela teve também uma participação na Marcha Mundial das Mulheres, nas assembleias de movimentos sociais, no Conselho Internacional do Fórum Social Mundial, que acontecia regularmente em Porto Alegre, na luta contra a ALCA, e na iniciativa Construindo Equidade e Alinhamento. E, atualmente, ela também trabalha numa instituição chamada It Take Roots. E ela, a parte da atuação dela tem a ver também com treinar e capacitar organizadores de instituições e organizações sociais, né? Nisso que a gente chama um perfil de capacitação de lideranças, construindo campanhas contra-hegemônicas e que possam levar essas questões todas do meio ambiente, da justiça social, de uma forma conjunta a diversos fóruns de resolução e atuação. E acho que, em termos gerais, é isso. E eu achei interessante também fazer aqui uma reflexão por conta do nome, né, dessa instituição que ela hoje é a coordenadora nacional, a Grassroots Global Alliance, por conta do próprio termo, né, grassroots, que na verdade tem a ver com essa ideia da raiz de grama, né? Então é uma coisa que chama atenção para a gente do papel e da importância da articulação popular, e não só das grandes personalidades, dos grandes fenômenos, dos grandes eventos, mas também das pessoas comuns, né? Então são movimentos e organizações que fazem uso das ações locais para provocar mudanças a nível regional, nacional e internacional, e é um tipo de ativismo, esse que a gente chama internacionalmente de grassroots, associado à estratégia de decisões, no inglês, que a gente chama bottom-up, né, contra decisões de cima para baixo, né, top-down, ou seja, são movimentos que se baseiam na tomada de decisão, vamos dizer assim, mais horizontal, onde todos podem participar, e não das decisões que são tomadas de cima para baixo. Então, acho que são uma parte desse tipo. Então, vamos lá, vou falar sobre o último. De qualquer forma, acho que é bom a gente deixar registrado, né, a falta, né, só temos um homem aqui, por quê, né, por que os homens não estão engajados nesse tipo de discussão, né, porque isso aqui é uma discussão para a gente trazer ideias, ninguém vai sair aqui com soluções para melhorar todos os problemas do mundo, né, então não tem medo, não precisa ter medo de estar aqui, de participar, de contribuir, de tirar dúvidas, de trazer as inquietações, não só momentos como esses, mas acho que qualquer outra ação, né, que realmente nos chame para ação que nos chame para ação, que nos chame para nos movimentarmos, não é? Então, vou falar um pouquinho sobre Lortram, que quando eu olhei, assim, eu procurei pela internet e eu fiquei assim na dúvida. Lortram, é homem ou é mulher?
e fui atrás de informações, né? Eu estou falando sobre um homem, eu estou falando sobre uma mulher. E descobri que eu estou falando sobre uma pessoa queer. O que é uma pessoa queer? Queer, Q-U-E-E-R, né, traduzindo assim, significa excêntrico, né? Excêntrico, esquisito. Então, esse termo queer, ele já foi muito utilizado para humilhar, né, pessoas que não se encaixem naquele padrão cis heteronormativo. Como assim? Resumindo, meninos vestem azul, meninas vestem rosa. Então, qualquer pessoa que fuja disso, né, já foi muito chamada de queer, de uma forma excludente, né, preconceituosa. E o que a gente acaba entendendo dos últimos tempos é que pessoas que se consideram queer, que questionam, né, essas normas de gênero, elas vêm utilizando essa expressão como um sinônimo de identificação com orgulho. Sim, eu sou queer. Eu não sigo padrões. Eu questiono padrões. Então, não vou falar sobre um homem ou uma mulher. Vou falar sobre uma pessoa queer, Loan Tran, que é uma pessoa ativista. E um dos sites que eu encontrei, né, informações sobre essa pessoa não se identifica nem como homem nem como mulher. Tanto é que quando a gente vai falar sobre Loan Tran, no caso, se fosse no inglês, né, a gente não falaria nem he, ele, e nem she, ela. No Loan Tran, em um dos sites que eu encontrei, diz que os seus pronomes, né, no caso, é o they, ou them, ou theirs, dependendo da função sintática na frase. E esses pronomes, né, mais especificamente o they, que é o sujeito, quando a gente pega a gramática, né, a gente vai ver que they é eles, elas. E pessoas queer, quando utilizam they, me chame de they, não me chame de he, nem me chame de she, me chame de they, estão utilizando esse sujeito, esse pronome, como um pronome neutro. Porque nós temos no singular he, ele, she, ela e it. Sendo que o it é para objetos, animais, coisas. Quem é que vai se identificar como objeto, animal, coisa? Né? It. Então, as pessoas queer, existe uma discussão, um movimento, né, para normalizarem o uso do they como um neutro. Então, fica they, eles, elas, pessoa neutra. Então, Loan Tran não vou chamar de ele ou ela, vou chamar de pessoa, porque nós não temos em português, né, um referente ao they, né, pessoa neutra. Não temos, então vou me referir à pessoa, tá? Então, vamos lá. Loan Tran é uma pessoa queer, uma pessoa que eles chamam de educator of color. Você olha assim, algumas pessoas podem chamá-lo de pessoa branca, né? Mas, na verdade, é uma pessoa de cor, né? Para os Estados Unidos, eles têm muito essa questão. Se você não tiver olhos azuis, não for louro, você já é uma pessoa de cor, né? E é uma pessoa vietnamita, né? Por ser uma pessoa queer, enfim, ativista, toda a discussão, né, ou todo o ativismo de Loan Tran é muito voltado para a questão LGBTQ+, né? Que busca, sim, a justiça racial, justiça econômica, liberdade, né, LGBTQ+, enfim. Loan Tran já trabalhou, né, já escreveu, já fez comentários em diversas plataformas, né, como Black Girl Dangerous, Waging on Violence, New York Times, The Advocate e outros, né. Inclusive, em uma das ações, né, Loan Tran chegou até a ser encaminhado para a delegacia, né, como a gente sabe, não são todas as manifestações que são bem-vindas ou bem vistas, né, e a gente pode até
fazer um paralelo, né? Percebam, por exemplo, como os professores são tratados em muitas manifestações. Bala de borracha, polícia chegando. Será que todas as manifestações também são tratadas dessa forma? Então fica aí um questionamento. Né? E por que normalmente, não é sempre, mas normalmente manifestações de professores, de estudantes, de pessoas que lutam, né, por pautas de justiça social, melhor investimento em educação, por que essas pessoas normalmente, né, têm as suas manifestações contrariadas, digamos assim? E aí eu trago um exemplo de algo que aconteceu até recentemente no IFRN. Eu não sei se vocês chegaram a ver ou receberam no zap de vocês, que acho que o IFRN está passando por uma intervenção, né? E aí a polícia chegando em uma dessas manifestações que estavam acontecendo. Então, e o IFRN é Instituto Federal tanto quanto a gente. Então, não, por mais que seja lá longe, está mais perto da gente do que a gente possa imaginar. E pensando assim na questão geográfica, o Cefet está passando por uma intervenção também, e a rede federal técnica tanto quanto a gente. Então, está próximo da gente, né? Esse tipo de situação está próximo da gente. Então, só para finalizar sobre Luan Chuan, ativista, também trata da questão da migração, né? Luan Chuan defende que a migração seja vista como um direito humano, né, a luta contra a xenofobia, contra preconceitos, enfim. Então, basicamente é isso. Uau, Vanessa, maravilhosa. Obrigada pela sua fala, obrigada mesmo pela sua pesquisa, pelo aprendizado. Aprendi muito nessa sua fala, demais da conta. E vou assumir para você, foi um acaso do destino eu ter te pedido para falar dele. Não teve, assim, nenhum... Aconteceu uma questão de um professor não poder falar, falei, vou pedir para Vanessa, e sem saber quem era a pessoa. Então, assim, foi muito bom te ouvir, porque eu sei que você é uma estudiosa da questão, da problemática, né? Uma pessoa muito dedicada a isso, e que a gente tem muito a aprender com você. Então, agradeço demais pela sua fala, por estar aqui com a gente, gratidão mesmo por ter ouvido você por esses minutinhos, viu? Muito obrigada mesmo. Então, agora, pessoal, a gente já apresentou os autores, como a Andrea bem destacou, né, da importância da gente saber quem são esses autores. Sempre que a gente for ler alguma coisa, é importante dar essa vasculhada inicial na internet, né, para que a gente possa saber quem está falando com a gente, né, muito legal fazer sempre esse movimento. E agora a gente passa para aquela rodada mais livre, onde todos podem falar, né, aquele esquema de abrir, de se inscrever, para falar suas percepções, o que achou, o que não achou, uma dúvida, um comentário. Então, sintam-se super à vontade, como a gente tem falado desde o primeiro encontro, né? Esse é um espaço seguro, estamos aqui aprendendo. Nossa, vocês nem imaginam o quanto que eu já aprendi com essas falas aqui de quase 40 minutos, já aprendi demais. Então, é um momento de troca, estamos todos aqui aprendendo. Então, agora é o momento de ouvir a todos vocês. Sintam-se super à vontade. Tá, então eu posso puxar um tópico, que é um tópico que é urgente, né, da gente pensar, mas não é um tópico que eu domine muito, que é com relação ao capitalismo e os efeitos do capitalismo, né, sobre a população no geral. Então, o que eu vou falar sobre isso é uma coisa assim mais de pessoa leiga mesmo, que eu não entendo muito questões econômicas, mas aqui, como falaram aqui no texto, né, com relação ao capitalismo, enfim, deixa eu ver se eu até cheguei a marcar aqui, ela falou assim, esse capitalismo é o desastre, né, assim, tem escrito sobre o capitalismo no desastre, mas esta é uma crise criada pelo sistema capitalista. A pandemia em si é uma expressão da guerra contra a natureza, né? Então aí já começa falando, né, sobre migração de doenças, de animais, do homem, né, invadindo a natureza,
né, para fazer construções, talvez criar gado, né, que eu acredito que criação de gado possa prejudicar algumas plantações, enfim, estou falando bem por alto, assim, mas que isso tudo está relacionado à questão do capitalismo, que é basicamente lucrar. E, assim, o que a gente acaba percebendo é que, não só na pandemia, mas acaba, né, reverberando na pandemia, é que o movimento que é feito no sistema capitalista, muitas vezes, acaba destruindo o que vê pela frente, né? Destrói a natureza, porque vamos derrubar aqui essa árvore para construir uma fábrica, destrói direitos, né? Porque muitos direitos, e cadê o patrão? O patrão não consegue lucrar, porque é 13º, é FGTS, eu não sei o que lá, também tem essa discussão rodando por aí. Destrói também a questão das relações, né, entre trabalhador e patrão, que o trabalhador acaba sendo aquele descartável, né, não está rendendo, então próximo. Ou você não aceita esse salário ridículo que eu quero te pagar, próximo. Sempre tem alguém que vai querer esse salário. Então, eu trouxe essa pauta meio que alguém que se sentir mais à vontade, ter um pouco mais de leitura para desenvolver, mas é algo que elas chamaram a atenção no texto, acho que tem tudo a ver com o que a gente está passando na pandemia, a questão do desemprego, né, enfim. Pessoal, eu vou ficar de olho aqui no chat para ver quem vai se inscrevendo. Antes, até vocês se animarem, eu vou só fazer um comentário rápido sobre o texto. Eu não sei se vocês sentiram, mas quem está aqui desde o primeiro encontro do Círculo de Leituras deve perceber que está havendo uma confluência grande, né, entre os autores, porque, novamente, a gente tem uma discussão, um debate, uma entrevista, uma troca ali entre pessoas que falam, entre aspas, como se nós estivéssemos numa encruzilhada, né? Essa encruzilhada é a crise. É uma crise de várias ordens, como a gente já mencionou, uma crise econômica, uma crise do trabalho, uma crise social, uma crise sanitária, uma crise ecológica, uma crise de várias naturezas. E aí esses autores aqui, esse grupo, né, a Ângela, a Naomi, falam, tem várias saídas possíveis. A questão é, qual é a saída que vai nos beneficiar, né? Qual é a saída que vai fazer com que os nossos interesses sejam preservados, protegidos, potencializados, porque se nós formos pensar, hoje o que está em jogo nesse momento de pandemia são coisas muito básicas, né? Para você se proteger do coronavírus, você precisa estar num ambiente seguro, você precisa estar na sua casa, você precisa ter alimento e você precisa ter condição de socializar com as pessoas de algum modo, pela internet. A questão nós estamos numa crise de acesso a esses nossos direitos, né? Nem todo mundo está podendo se proteger do corona, porque nem todo mundo tem essa infraestrutura ideal, né? Então, eu queria jogar uma questão no grupo que por que vocês acham, primeiro ponto, por que vocês acham que todos eles ficaram ali girando em torno de vincular essa crise que a gente está vivendo a um problema anterior? O que vocês acham que, como a Vanessa disse, esse capitalismo criou antes, que fez com que a gente não estivesse lidando bem com uma crise sanitária tanto tempo depois, né? Porque nós poderíamos estar passando bem por isso, se todo mundo tivesse casa, comida, todo mundo tivesse condições, mas não estamos. Então eu jogo para vocês, o que vocês acham que foram esses fatores que os autores colocam como básico, elementares para os problemas que vieram depois? A Cíntia falou, o que podemos perceber é que em momento de crise e pandemia, o sistema capitalista está cada vez pior. E a Adriana falou embaixo, a migração das doenças e a necessidade de culpabilizar os países, como fez o Trump e o próprio Bolsonaro, quando mesmo culpou a Venezuela com a mancha de óleo, sem a certeza de fato. E aí eu pergunto, isso é uma necessidade de criar uma guerra? Quem ganha com isso?
E a outra Adriana falou, a crise gera a sustentação do próprio capitalismo. Professora, está ouvindo? Professoras? Consegue me ouvir? Sim. Na verdade, assim, o que eu achei interessante é que eu fiz esse questionamento da crise gerar a sustentação do próprio capitalismo. Eu acho interessante, a Naomi, no texto, que ela coloca assim, vou até citar aqui essa parte para poder depois fazer um contraponto. O capitalismo inconsequente sempre foi assim, desde o tráfico de escravos no Atlântico até a crise climática contra a natureza. Esse sistema econômico que se expressa de tantas formas, quer no sistema de saúde privado lucrativo, quer no sistema público de saúde. Eu achei que o que a gente né, nesse momento é a questão né, você queria entrar nesse ponto da vacina, no sentido de que com que eles estão preocupados realmente? Com a saúde coletiva, da vacina chegar realmente de fato quem precisa, ou de lucrar mais uma vez por conta dessa crise que surgiu, que ele mesmo criou, né? Que o sistema mesmo cria, ele passa por essas crises, eventuais crises, né, constantemente, para que ele mesmo possa sustentar dentro dele. Então, quem vai sair de fato ganhando, assim, na minha visão, é o próprio capitalismo, né? Porque, mais uma vez, assim, você se cria uma vacina, claro, né? Tem todo aquele contexto de as pessoas que realmente estão preocupadas, né, dessa vacina chegar, de fato precisa, mas, assim, o que eu fico me questionando dessa patente, né? Então, dessa vacina serem, claro, tendo esses laboratórios, né? Essas instituições preocupadas, instituições particulares em sair na frente, em ter essa vacina reconhecida, mas, de fato, para que país ela vai chegar, para que pessoas ela vai chegar, será que ela vai chegar de uma forma que todos pagar essa vacina? Então, essa patente, eu estou preocupada com essas patentes, entende? Então, assim, não sei se eu consigo me explicar muito bem, estou um pouco nervosa também, mas, assim, na questão mesmo da patente mesmo, sabe? Quem é que vai sair na frente, qual é o país que vai sair na frente? A Vladimir já veio atropelando todas as etapas de, né, tá colocando em pauta, todas as etapas de teste dessa vacina. Qual é o fato? Realmente chegar nas pessoas, ajudar, no caso, a população primeiro, a população russa, depois, né, aos demais, ou o prestígio aí como governo, aquele que conseguiu a vacina primeiramente, ou aquele que conseguiu aí gerar pegar o prestígio para si, né? Pegar, no caso, aproveitar esse momento de pandemia, aproveitar esse momento crítico para poder sobressair na frente de demais países, por exemplo, né, como os Estados Unidos, que é, na verdade, uma guerra, né? Político aí, é uma guerra política ideológica entre Estados Unidos, China, Rússia, todo mundo, e quem que sai perdendo com tudo isso somos nós, mais uma vez. Então, assim, eu acho interessante essa fala dela, porque traz a nossa memória, né, essas questões sobre a própria vacina, né, a criação da própria vacina, né? Então, claro que a gente precisa dela, logicamente, mas quem de fato vai garantir, sabe? Fico pensando nisso. Era isso que eu queria falar. Ótimo, Adriana, obrigada pela contribuição. Acho que você trouxe elementos muito importantes para a gente refletir, de fato, a respeito desse sistema que a gente vive, né? E eu acho que você tocou num ponto que eu tenho pensado muito sobre isso ultimamente, que é essa história da vacina, né? A Andréia está até aqui, que é a nossa bióloga, talvez ela possa até falar um pouquinho, mas eu tenho um pouco de dúvidas também, assim, de preocupações com relação a essa vacina, né? De que etapas estão sendo queimadas com muita rapidez, né? Diferente de outras doenças que demorou-se um pouco mais, né? Eu acho que você tem toda a razão. E ao ver essa queimada de etapas, exatamente, Alan, essa queimada de etapas, eu sinto que tem coisas aí por trás, né? Eu acho que é sempre isso. Eu acho que a gente tem um certo senso crítico de compreender que não é só isso. Opa, não, eles estão interessados em vacinar logo a população. Será que é só isso? Ou como o Alan trouxe aqui, tem uma questão política, tem uma questão econômica, como a Adriana colocou. Eu acho que tem muitos componentes aí para a gente refletir, para a gente pensar, para a gente questionar, né, sobre esse processo que está se dando. Vamos, então, para aquela etapa. Eu passei um dever de casa para vocês.
né? Eu acho que todos receberam a minha mensagem, que é de pensar em alternativas. O que vocês, com seus botões, cada um na sua casa, cada um... Não acredito que você não fez, hein, Adriana? Cada um na sua casa, cada um no seu lugar em que habita, né? Ideias para a gente poder colocar em prática. Que ação que a gente pode tomar a partir do lugar que a gente está? Vamos lá comentar sobre isso? Que ideias que vieram, que brotaram aí das nossas mentes criativas, que foi isso que o livro fez com a gente. Eles pediram para que a gente começasse a pensar criativamente o que a gente pode fazer nesse contexto. A Lígia quer falar e depois eu quero ouvir todos vocês com ideias maravilhosas para a gente fazer diferente. Lígia, pode falar. Na verdade, eu queria até voltar no texto para essa provocação da Rafa, né, antes de pensar no meu espaço de vida imediata, né, porque o texto ele é realmente instigante, né, ele traça e articula o que a gente tem conversado até agora, né, essa série de problemáticas, de problemas da vida de todos os seres, né, que habitam esse planeta, né, então eles vão falando não só da crise do capitalismo, mas detalhando da xenofobia, do fascismo, do racismo, da violência contra a mulher, né, das tantas desigualdades desde o processo colonial que a gente tem alguma referência histórica, né, a Ângela fala muito das prisões, né, e aí articula todas essas problemáticas do sistema com a degradação, né, e a própria escravidão do meio ambiente, da natureza, né, a precarização da vida na sua forma mais ampliada, né, e que se relaciona também com esse desgaste da própria democracia, né, da concentração financeira que a gente falou agora, né, da concentração de meios digitais. E, de outro lado, o livro também exatamente traz, se a gente tem esses tantos problemas, o que a gente pode fazer de alternativa, né? Peraí que o Caetano também está falando. Então, elas citam, e isso é muito interessante, as tantas alternativas que precisam ser pensadas de modo conjunto para que a gente saia desse buraco que a gente se encontrou, né? E aí uma coisa que já faz alguns anos, né, dentro do que eu já vivi, o que o texto também convoca é essa coalizão, né? Elas falam muito dessa coalizão entre lutas, entre quem pensa essas alternativas nesses tantos temas que o texto abordou, né? Seja da questão da mulher, da violência contra a mulher, do patriarcado, seja das questões ambientais, seja do sistema prisional, seja dos desempregados. Esse conjunto todo de problemáticas não estão isolados, né? Esses problemas se articulam e as suas soluções também. Então, esse chamado que o texto traz, e é o que também está se passando nos Estados Unidos agora, né, com essa coalizão, né, que eu também não sabia, só fui saber pelo livro, pelo texto, né, Reason Majority, né, como é que a gente pode ser a maioria, e se já somos a maioria, né, como é que as nossas questões podem ser explicitadas e ser, de fato, politicamente dominantes, né. Então, eu acho que isso realmente é um apontamento que já não é de agora, né, se a gente for pegar desde dos escritos do Marx, né, de quem pensa alternativas ao sistema capitalista, essa junção de questões é uma chave para pensar a solução, né? E aí, obviamente, tem uma complexidade. Como é que você articula uma série de lutas que tem especificidades e que tem pontos de contato? E a gente pensar também nesse âmbito local que a gente vive. Se a gente quer estar preocupado com a qualidade da água, a gente também tem que pensar que o problema da água está ligado à desigualdade econômica, socioeconômica que a gente vive também, né? Então, ir fazendo essas costuras, eu acho que é uma grande chave e para a gente pensar justamente nos espaços que a gente habita, né? Então é isso. Deixa eu organizar aqui minhas ideias sobre a gente pensar em movimentos, né? O que a gente pode fazer num período de pandemia, dentro de casa, muitos, né, dentro de casa, alguns saindo para trabalhar, outros saindo só por extrema necessidade. E aí uma fala que eu ouvi de um professor da faculdade nesses dias,
me chamou muita atenção, porque ele critica ativismo de Facebook. Ele critica ativismo de Facebook. E eu fiquei pensando muito nisso, né? Especialmente nesse período de pandemia, mas pensar no Facebook, assim, redes sociais no geral, né? O pessoal usar, pensar em Instagram, Twitter, etc. Que para ele não quer dizer muita coisa, né? Ativismo de Facebook, de redes sociais e tal. Sendo que, se a gente parar para pensar, as fake news, elas são difundidas aonde? Pelo correio, né? Elas são difundidas como? Pelas redes sociais, né? Então, a gente pode pensar também que ativismo de Facebook pode ser uma boa resposta, sim, para o período que a gente está passando, né? Então, eu estou vendo alguns movimentos, né, recentes. O mais recente, acho que foi ontem, se eu não me engano, por conta daquele caso da menininha que foi estuprada pelo tio. E aí, uma pessoa, que eu não quero citar o nome, né, uma pessoa que é extremista, ela teve acesso às informações dessa menina e divulgou o hospital que essa menina estava internada, enfim, iria fazer o procedimento, divulgou o nome, os dados, o local, e isso criou um movimento de ida a esse local, de pessoas querendo invadir, pessoas que se dizem pró-vida, querendo invadir esse hospital, xingando a menina, chamando a menina de assassina, o diretor do hospital, médico, enfim. E aí eu realmente me pergunto, será que ativismo online não serve para nada? Não é mesmo? Então eu acho que serve sim, tanto é que imediatamente já começou uma movimentação para, como eles chamam, cair a conta dessa pessoa, dessa mulher extremista, porque ela fez isso pelo Twitter, né? Então, segundo o Twitter, eles só quebram a conta de alguém, ou bloqueiam a conta de alguém, parece que se tiver, acho que em torno de 200 denúncias por hora. Um negócio assim. Que aí é que o Twitter falou, opa, peraí, deixa eu ver o que está acontecendo aqui. Então, teve esse movimento da mulher, né, falando, vamos lá no hospital, não ao aborto, não sei o que e tal. E teve um movimento contrário. Bloqueie a conta dessa mulher, que ela não pode fazer isso. Ela está divulgando informações sigilosas que deveriam estar em segredo de justiça, mas caiu nas mãos dela, né? E aí teve esse movimento, esse ativismo de internet, de bloquear a conta dessa. Eles marcaram um horário, às 6 horas, todo mundo denuncia a conta dela, para ter um maior volume de pessoas, né? Para bloquear a conta dela, denunciar para o Twitter. E aí a gente pode até questionar, né, os métodos, mas também divulgar as informações pessoais. Uma outra movimentação divulgou as informações pessoais dessa mulher extremista. Divulgaram o nome completo, número do cartão de crédito, código de segurança. Enfim, né? Então a gente já começa a perceber essa guerra acontecendo online também. Então, peraí, a gente não vai considerar o ativismo de internet porque ele está acontecendo. Os ataques estão acontecendo, fake news estão acontecendo. Né? Então, só queria trazer para a gente pensar que movimento a gente pode fazer. Eu acredito que a gente tem que considerar, sim, essa movimentação online. Com certeza, Vanessa. Obrigada por essa contribuição, Lígia também. Eu queria só fazer um comentáriozinho simples, assim, de que quando a gente pensa a gente pensou nessa pergunta, né, o que a gente pode fazer de movimento, eu me lembrei muito de uma amiga querida que está aqui na sala, que é a Etiane, que ela me ensinou uma coisa lá nas primeiras turmas do concomitante, lá no Caminho Niemeyer, da necessidade de a gente escolher uma luta. Eu não sei se você se lembra de falar isso, essa fala é sua. E eu acho que é isso que esse livro chama a gente, né, para escolher uma luta, seja qual for. Pode ser uma questão da água, pode ser a questão da passagem, pode ser a questão de creche para deixar o meu filho, entrar numa luta que faça sentido para você, né?
que tem a ver com estarmos em movimentos sociais, participar de movimentos, né, e que a gente possa se empenhar em alguma luta, né, porque é isso que a Lígia falou, né, nós somos muitos, nós estamos desorganizados, a gente não está mobilizado, mas nós já somos muitos, que desejamos alguma coisa diferente, né. Eu queria lembrar aqui a parte do texto que fala o seguinte, que a gente não pode perder de vista, e aí eu acho que nesse caso todos que estavam no debate concordaram com isso, a imaginação radical, né, que a gente não podia perder de vista a imaginação radical. E essa imaginação radical é um exercício muito difícil, né? Eu percebo quão difícil é a gente imaginar outro mundo possível quando a gente vai assistir a filmes de ficção, e os filmes de ficção mais imaginativos e criativos e que propõem, assim, pensar uma outra realidade, no fim das contas estão reproduzindo algum binarismo nosso, alguma hierarquia nossa, alguma forma de viver que é nossa, e aí a gente percebe, caramba, parece que a gente não consegue extrapolar, né? Parece que fica, assim, esse modus de viver, parece que está tão impregnado na gente que é difícil a gente pensar a partir, né, de outra perspectiva e para um novo futuro. Então, eu trouxe um conceito aqui do dicionário, ele é o conceito de utopia. Eu acho que é muito relevante esse conceito para o que as autoras trataram, e diz assim, que a utopia é um lugar ideal, ou um estado de vida. Esse termo deriva da obra Utopia, de Thomas More, e, na verdade, traz visões de comunidades ideais e formas de vida que são naturalmente base, né, para muitas plataformas políticas, apesar de esse conceito ele ter uma noção de natureza humana que está em constante conflito. Por que eu quis trazer essa ideia de utopia? Porque no senso comum, quando a gente fala de utopia, a gente não está falando de alguma coisa impossível. Quando a gente fala, isso é muito utópico, em outras palavras, a gente está dizendo, vamos deixar para lá. Isso é muito utópico, isso está muito longe. E pelo que eu percebi no texto, é o oposto disso. As mulheres que estavam ali discutindo, as pessoas que estavam ali discutindo, estavam falando, olha, eu não sei como a gente vai fazer isso, mas a gente precisa se colocar em um movimento que possibilite a gente pensar um outro lugar, uma outra forma de vida. Mesmo que para isso a gente tenha que passar pela dor de ter que nos despir de crenças super arraigadas ao que a gente já tem hoje. Eu acredito que esse processo não seja fácil, sabe? Porque não tem um lugar mais confortável para a gente do que o lugar em que a gente está, porque é o lugar que a gente conhece. Pensar num lugar que a gente não está dói demais, gente. Mas aí elas falam, se a gente não fizer isso, a gente vai viver nesse mundo para sempre. E aí esse mundo para sempre está sendo bom para todo mundo? Ter esse mundo para sempre, está fazendo com que as pessoas não se adoeçam, que as pessoas não sofram, que humanos e não humanos sejam coisificados e eliminados, sem terem nem o direito de ter alguém para poder sofrer pela perda desses seres? Será que está sendo bom para o nosso planeta? Será que as crianças que estão nascendo, será que esse mundo do jeito que está vai ser legal para elas? Então, assim, é uma dor pela qual a gente vai passar. Mas, na minha visão, eles estão falando, vale a pena passar por essa dor, porque aí a gente está construindo a nossa utopia. É muito bom estar aqui com vocês, né? Eu também aprendo muito nesses encontros. E, assim, esse encontro em especial e esse texto, eu, assim, já fui falando várias coisas, eu queria voltar em um monte de pontos, mas eu acho que eu vou seguir um pouco do comentário da Mari, falando um pouco dessa questão da crise e dessa falta de mobilização também que foi levantado pela Lígia, porque tem um momento também no texto, eu só esqueci de anotar a página, mas em que elas falam que essa crise criada pelo capitalismo, né, e a pandemia em si é uma expressão
da guerra contra a natureza. E elas fazem um paralelo dessa condição de doença com a condição do sistema econômico, em que, ao mesmo tempo, a doença, pensada no nível individual, né, do ser humano mesmo, do indivíduo, que é o enfraquecimento do sistema imunológico, elas fazem uma correlação com o sistema econômico, que é o enfraquecimento do coletivo, né? E aí, isso me lembrou muito, porque é impossível não falar de história para mim, né, porque eu sou formada em história. Isso me lembra muito a questão da Margaret Thatcher, do conceito do TINA, que é o There is no alternative, em que não há alternativa, né? Quando houve essa mudança nos anos 80, com o neoliberalismo e tudo mais, foi se construída essa crença de que não havia alternativa às leis do mercado, ao capitalismo, ao neoliberalismo, à globalização, e eles são necessários e benéficos, né? Então, assim, esse texto, ele provoca muito pensar que, na verdade, tem alternativa, né? O TINA, ele não é um ponto final. E aí, para mim, eu queria trazer um trecho de Paulo Freire, que também eu fiz um paralelo, né, com esse texto, que é o do Pedagogia da Autonomia, que é pensar que, como existe alternativa, né, no ponto em que ele fala que ensinar exige alegria e esperança. Né? E eu acho que elas trazem isso nesse texto, né? De pensar que assim, os movimentos sociais, o nosso engajamento é uma questão de esperança, é a possibilidade da organização para um futuro possível, sabe? Para um outro futuro imaginado. E aí ele fala, né, nesse ponto de que ensinar exige alegria e esperança. Eu queria ler só um trechinho pequeno, né? Que é a esperança é um indispensável à experiência histórica. Sem ela, não haveria história, mas por determinismo. Só há história onde há tempo problematizado e não predado. E aí eu cito um pouco mais à frente. A desproblematização do futuro, numa compreensão mecanicista da história, de direita ou de esquerda, leva necessariamente à morte ou à negação autoritária do sonho, da utopia, da esperança. E que na inteligência mecanicista, portanto, determinista da história, o futuro já é sabido. A luta por um futuro assim, a priori, conhecido, prescinde da esperança. Então, a desproblematização do futuro não importa em nome de que é uma violenta ruptura com a natureza humana, social e historicamente construindo-se. Eu quis trazer esse texto também para pensar isso, né? Que a gente precisa ter esperança, né? E a esperança é de que, assim, 2020 ele está trazendo novas correntes no Brasil que estavam, assim, enterradas e deixadas de lado. Mas que isso está aflorando e é um momento de crise, né, como elas colocam no texto também, em que é um momento de crise que traz a possibilidade de percebermos mudanças que precisam ser feitas na sociedade. Era isso que eu queria colocar. Bom, depois do que a Lara falou, eu fiquei até sem fala. Acho que tirou o fôlego de todos, né? Eu estava sem graça de falar a respeito da questão da democracia radical, porque eu achei muito utópica, né? Aí eu pensei comigo, eu falei, eu não vou falar isso, né? Porque parece que tira um pouco do brilho da coisa, né? Mas como vocês tocaram no assunto, então vai aqui minhas aspirações com relação a isso. Eu achei forte, né? E acho que tem que ser assim mesmo, porque se não for utópico, a gente não chega nem num pedacinho, né, do que a gente quer um todo de 100%, né? Mas como a gente normalmente não consegue, a gente consegue chegar ali nos 40, nos 30, né? O que já não é tão ruim, porque ninguém consegue 100% de nada, né? Vocês estão me ouvindo, né? Sim. Me ouvem? Sim. Tá. Então, aí, poxa, pegando o gancho aí do que a Lara estava falando, né, das questões românticas do Paulo Freire, aí eu até comentei aqui a questão que o Marx, né, como o Marx fala do capitalismo, né, porque ele fala que o capitalismo é a forma mais alienada de se viver. Por que ele fala que é alienado? Porque a gente estranha a capacidade que a gente tem, né, quanto ao ser humano, né, quanto à sociedade. E aí, como a gente está vivendo um tempo de anormalidade, né, a gente acaba acreditando que o futuro está indo de água abaixo, né?
e que a pandemia trouxe para a gente só a questão mesmo de como é que a gente vai pensar no futuro se a gente não sabe se vai existir o futuro amanhã, né? Então eu fiquei assim, lendo aquele livro e pensando, meu Deus, como é que eu vou pensar com esses sonhos que esse povo tem, com essa luta toda, se a gente não sabe nem o que vai vir amanhã, né? Então só queria deixar a minha... Eu não sei se era uma questão mesmo de vergonha de colocar isso em pauta, né? Mas e dizer também que eu acredito, né, que a gente tem que sonhar, né? E aí eu não tenho mais vergonha de falar isso, a gente tem que lutar, né? A luta é constante, de verdade. E é só isso. Então vou deixar a fala agora para a professora Andréia. Gente, se alguém mais quiser falar antes de mim, está tranquilo. Eu já falei bastante, obrigada. Coisas que podemos fazer juntos, projetos e etc. Acho isso uma dimensão muito importante e acho que, de alguma forma, se articula muito com o texto. Acho que, primeiro, por essa relação que a gente viu do conjunto desses autores, essa relação entre as ideias e a prática, né? Então, são autores que estão atuando em movimentos sociais de formas variadas. Então, acho que tudo isso me reforça essa ideia da coisa da dimensão prática. Eu entendo a proposição da Mari ao trazer a palavra utopia, no sentido da gente poder também refletir, sonhar e pensar coisas diferentes, mas da minha experiência, por exemplo, no campo da arte, da cultura, né, de ter acompanhado, né, porque, assim, na verdade, o meu objeto de estudo, né, no campo da cultura e da arte, é o processo criativo, né? E o que eu posso dizer por essa experiência nesse campo, o processo criativo, ele às vezes é dinamizado por uma ideia que é utópica, ou por uma reflexão conceitual, onde você, de alguma forma, se propõe a romper, que eu acho que é um grande problema que a gente vive hoje, o ciclo vicioso, né, que a gente poderia representar como o cão correndo atrás do rabo, né? Eu acho que quando a gente fala, e muitas vezes a gente, né, não sem razão, né, o problema central de tudo que a gente vive é o sistema capitalista de produção, eu acho que a gente está, de alguma forma, também olhando meio para o boi de piranha, né? Na verdade, eu acho que esse problema, que é o problema do sistema capitalista, ele encobre um problema que me parece ser um problema de base, que é uma crença que mesmo nós, que somos contrários a esse sistema de produção, somos afetados por ela, né? E do que esse sistema capitalista também se alimenta, que é a ideia de que não tem para todos, que não é possível dividir, e que a riqueza só se constrói pelo acúmulo, e não pela partilha. Então, o foco é o acúmulo e não a troca. O foco, né, do sistema que a gente vive é acumular para tentar se salvar individualmente e não criar condições de vida mais saudáveis para todos. Então, eu acho que esse sistema, e a gente acha que, às vezes, assim, a gente não vai dar conta disso, então a gente tem que garantir o nosso. Eu acho que quando a gente pensa que o criativo tem a ver com a experiência, com a prática, eu acho que esses autores, né, e os movimentos que eles estão, e alguns movimentos que a gente estuda, mostra que a gente precisa, de fato, criar situações e espaços para praticar diferente. Eu acho que a gente pode até pensar idealmente, mas se a gente não conseguir produzir espaços de prática, a gente continua muito refém dessa situação que é bastante complexa, né? Então, acho que pensar alternativas é também a gente pensar formas e espaços de práticas diferentes. E aí eu acho muito interessante
também a gente reforçar, que eu acho que é uma crença antídoto para essa que não tem para todos, não dá, e a gente não consegue fazer diferente, né? É de que para transformar a gente precisa estar junto. Então, a gente precisa criar espaços de flexibilização, a gente precisa criar novas estratégias de comunicação, de fala. Eu estou muito atenta a isso, porque eu vejo que, mesmo assim, por mais interesse e vontade que eu pense nessas coisas, às vezes eu me vejo também praticando e falando de uma forma que alimenta a polarização, que aumenta o conflito, que aumenta isso que a gente chama da dimensão do conflito e da luta. Porque eu acho que a gente acaba, muitas vezes, caindo nessa armadilha de alimentar esse pensamento dicotômico, ou é X ou é Y. E aí, acho que a gente está envolvido, né? Hoje toda a nossa comunicação é mediada pela tecnologia digital, na verdade, coloca isso, né? Vamos dizer assim, é o império da comunicação binária. Né? Então, a polarização também, que a gente vê nos nossos espaços públicos, ela é alimentada por esse tipo de ambiente onde a gente se socializa. Ou é X ou é Y. Não. É X, é Y, é Z, é um abecedário inteiro. Né? Imagina, e as palavras combinadas dão outros sentidos, e os sentidos de várias palavras e várias épocas numa dinâmica inteira da vida. Então, você reduzir tudo a 0 ou 1 é uma esquizofrenia absurda. Né? Então, acho que a gente precisa também ver como que a gente também não alimenta a polarização e não se deixa capturar por essas análises binárias que fazem com que a gente fique correndo atrás do próprio rabo. E aí, eu acho que, assim, talvez a gente também possa, dentro desse grupo, pensar propostas e projetos onde a gente possa agir e nutrir o criativo em nós, sabe? Ter encontros que possam ser de trocas criativas, que a gente possa também, em alguns momentos, sair do plano das ideias e ir para práticas, né? Eu acho que tem... e aí, assim, mesmo no campo do ativismo social e político e ambiental, a gente vê muitas, às vezes, assim, ações que são essas que juntam artistas, que de alguma forma conseguem falar de uma forma criativa, expressiva, e aquilo tem um impacto, às vezes, mais do que a gente tentar convencer o outro. E aí, assim, o que me passa do desafio colocado pela Rafa é a gente pensar também dinâmicas criativas para essas alternativas que a gente, de alguma forma, quer nutrir. Né? E eu acho que é muito difícil a gente, de fato, entrar e criar um espaço de fluência do criativo, onde a gente saia das ideias preconcebidas, nossas ou de outras, e possa ter esse espaço do fluir, né? Do fluir e estar aberto para essas mudanças, para as transformações e para a prática. Né? Foi um pouquinho desse sentimento que me veio aí de todas as falas. Obrigada, gente. Gente, eu falei que eu queria falar uma coisa breve. Eu tive vontade de falar Viva o SUS, que eu acho um grande exemplo de utopia. Era uma utopia, um sistema universal de saúde para todos os brasileiros, e que se concretizou em parte, sabe? É cheio de problemas. Enfim, eu fico até emocionada de pensar, cara, a gente conseguiu construir um SUS, sabe? Tipo, a minha ideia de movimento é defender o SUS, que está salvando muitas vidas nesse momento. Maravilhosa, Etiane. Arrepiei aqui, obrigada. Ai, meus amores, eu acho que é isso, né, Mari? Vamos fechar então, que já estamos aqui há 1h37. Vamos pensando fechar. em novos mundos e novas possibilidades. Viva o SUS, viva o SUS. Obrigada, Etiane. Mais uma vez, a gente teve um encontro muito rico, muito enriquecedor, muito instrutivo, mas também que nos enche de esperança, de motivação. A gente não sai
como se tivesse sido só mais um livro lido na pandemia e alguns conhecimentos ou alguns conteúdos tivessem sido adquiridos, né? Eu acho que esses encontros aqui são muito mais que isso, né? A gente poder se ver, a gente poder se ouvir, a gente poder, às vezes, sair de uma badzinha, renovar nossas forças para seguir juntos. Eu acho que isso é muito potente, como todo mundo está dizendo no chat. Eu queria agradecer imensamente a presença das colegas. Eu queria dizer que vocês todas são mulheres incríveis e que eu definitivamente não sou a mesma pessoa de 3 anos atrás, que eu só aprendo nesse trabalho, que eu só me enriqueço, me engrandeço. Agradecer às alunas, aquelas que são fiéis, aquelas que conseguem vir quando conseguem. Agradecer o Alan, que se juntou a nós hoje pela primeira vez. Foi incrível. Muito obrigada e que nós possamos nos ver em breve. Eu coloquei aqui no chat aquela lista que a gente sempre envia no final dos encontros, que é a lista de presença e de participação. Peço que vocês preencham. E viva o SUS, Etiane, concordo com você. E que, olha aí, a Adriana já está inspiradíssima, já está vestida a caráter. E que possamos nos encontrar em breve para novas ideias e para novas renovações.